Tu dás um pequeno toque no carro da frente a tentar estacionar na baixa numa manhã de chuva. Um arranhão de nada no para-choques, mas ouves aquele estalo terrível e percebes que a tua ótica principal acabou de rachar. Respiras fundo, pensas que vais à oficina do Sr. Manel, mudas uma simples lâmpada e a tampa de acrílico por meia dúzia de euros e o assunto fica resolvido na hora, certo? Completamente errado. Prepara-te para uma fatura que pode facilmente ultrapassar os 1.800 euros. O grande segredo que os concessionários te escondem com um sorriso na cara hoje em dia é a ditadura das peças seladas. Antigamente, se um pisca ou um médio fundisse, o reparo era feito ao nível do componente. Tiravas a proteção, enroscavas a peça nova e seguias viagem. Hoje, os engenheiros de colarinho branco decidiram colar os LEDs, os motores direcionais adaptativos, os radares de proximidade e as centralinas de controlo num único bloco de plástico selado a quente e impossível de abrir. Se um único e minúsculo ponto de luz fundir no teu farol traseiro, o teu mecânico de confiança tem as mãos atadas. Ele é obrigado pelo fabricante a deitar toda a peça para o lixo e a encomendar um bloco novo completo. É exatamente por este motivo que os prêmios dos seguros automóveis em Portugal dispararam de forma tão agressiva nos últimos anos. Uma ligeira batida no trânsito urbano, daquelas que antigamente se resolviam de forma amigável com umas notas, hoje em dia pode literalmente ditar a perda total de um carro com apenas 4 ou 5 anos de idade, puramente porque o preço de duas óticas frontais de última geração iguala o valor comercial do próprio veículo. As marcas começam agora a sentir a pressão gigantesca das seguradoras e dos clubes de automobilismo, como o Automóvel Clube de Portugal, que acusam esta prática de ser insustentável e antiecológica. Felizmente, começamos a ver uma tímida marcha atrás nesta estratégia, com algumas marcas alemãs a redesenharem os faróis para permitirem a substituição das placas de circuitos de forma isolada, provando que o design modular sempre foi possível, apenas não era tão lucrativo. Mas até essa mudança chegar ao mercado de usados, aquele pequeno toque a estacionar continua a ser uma verdadeira roleta russa para a tua conta bancária. E já que estamos a falar de autênticas ruínas financeiras disfarçadas de tecnologia de ponta, temos obrigatoriamente de tocar na ferida mais dolorosa e sangrenta do Parque Automóvel Nacional. Falo, claro está, da grande ilusão de comprar um carro a gasóleo moderno para ir fazer as compras ao supermercado e deixar os miúdos na escola. Tu sabes muito bem do que estou a falar, porque a probabilidade de teres um destes na garagem é gigantesca. Compraste aquele familiar a diesel porque o vendedor do estande te jurou a pés juntos que os consumos eram imbatíveis, mas tu passas a tua vida inteira preso no para-arranca diabólico da VCI no Porto ou na segunda circular em Lisboa. O que os catálogos brilhantes não te avisam é que as motorizações a gasóleo da atualidade são autênticos laboratórios químicos sobre rodas e detestam condução citadina. Mas antes de te explicar ao detalhe como é que a bomba do sistema antipoluição do teu carro vai fatalmente cristalizar e bloquear-te o motor na altura mais inconveniente possível, se queres continuar a ter acesso a estas verdades sem filtros e proteger o teu orçamento familiar destes ataques surpresa das oficinas, aproveita este preciso momento para subscreveres o canal. É muito rápido, não te custa nada e garante que continuas a receber as dicas mais cruas e reais para dominares a mecânica do teu automóvel. Retomando o nosso pesadelo do gasóleo na cidade, o grande vilão desta história chama-se filtro de partículas associado ao sistema de AdBlue. Quando tu andas a fazer trajetos curtos de 5 ou 10 quilômetros, o bloco do motor e a linha de escape nunca chegam a atingir a temperatura infernal que é necessária para que o carro consiga realizar a regeneração do filtro. O carvão e a fuligem gerados pela combustão lenta no trânsito acumulam-se impiedosamente nas paredes do filtro. De repente, acende-se uma luz amarela no painel. O carro entra instantaneamente em modo de segurança, perde toda a força nas subidas e o teu coração afunda-se. E como um azar nunca vem só, o sistema de AdBlue, que injeta uma solução à base de ureia para anular os gases tóxicos,
tem um defeito crônico brutal, com as variações de temperatura do nosso clima e com a falta de uso em autoestrada. O líquido acaba por cristalizar dentro do depósito, transformando-se numa espécie de sal duro que destrói completamente o injetor e a bomba interna. Adivinha só? Na esmagadora maioria das marcas francesas e alemãs, a bomba não se vende em separado. Vais ter de trocar o depósito inteiro numa brincadeira que começa facilmente nos 1.200 euros. E se te passar pela cabeça ir àquela oficina clandestina da esquina, pedir para anularem eletronicamente o filtro e o AdBlue para acabar com o problema de vez, tira o cavalinho da chuva. Os Centros de Inspeção Periódica Obrigatória investiram pesado em máquinas de diagnóstico via porta OBD. Eles agora ligam os computadores diretamente à centralina do teu carro durante a inspeção. Se o inspetor detectar que os sensores de emissões foram desativados ou apagados do software, tens um chumbo direto e automático, com o carro impedido de circular, até gastares milhares de euros a repor todo o sistema original de fábrica com peças novas. Sabes o que também devia dar chumbo direto no que toca à segurança e ao bom senso na estrada? A moda criminosa de transformar o interior dos nossos carros num autêntico tablet gigante, eliminando todos os comandos tradicionais. Fechar os olhos e tentar lembrar o passado recente até dói. Lembro-me perfeitamente de conduzir o meu carro e ter à disposição rodinhas físicas e botões com aquele clique mecânico satisfatório e preciso. Tu conseguias ajustar a temperatura do ar-condicionado, ligar o desembaciador dos vidros ou mudar a estação de rádio sem sequer pestanejar ou desviar o olhar do alcatrão, porque a tua memória muscular sabia exatamente onde estava cada comando. Mas os gênios do design minimalista e os ditadores da contabilidade das fábricas decidiram que isto era antiquado. Agora, tudo tem de passar por um ecrã tátil. Sabes qual é o verdadeiro motivo disto? Não é porque fica mais bonito ou futurista, é porque espetar um ecrã barato no meio do tablier elimina dezenas de botões físicos, corta metros e metros de cablagens complexas e retira vários pequenos módulos de controlo eletrônico. Segundo os analistas da indústria, esta brincadeira poupa às marcas entre 40 a 60 euros por cada veículo produzido. Quando multiplicas isto por milhões de carros fabricados anualmente, estamos a falar de lucros obscenos à custa da ergonomia. Só que o preço fatal dessa poupança de fábrica, quem o paga todos os dias és tu, com a tua vida e a tua segurança. Tentar baixar a temperatura do ar-condicionado navegando por 3 submenus diferentes num ecrã tátil que acumula dedadas enquanto vais a 120 km por hora na autoestrada é de uma irresponsabilidade atroz. Institutos de segurança rodoviária provaram que interagir com estes ecrãs obriga o condutor a afastar os olhos da estrada durante uns intermináveis 4 a 5 segundos. A 120 km por hora, tu percorres mais de 160 metros completamente às cegas. Imagina o que pode acontecer à tua frente em 160 metros. A indignação dos consumidores europeus tem sido tão avassaladora e as reclamações de usabilidade tão severas que a gigante Volkswagen, por exemplo, foi obrigada a admitir o erro publicamente e já começou a reintroduzir comandos físicos iluminados e botões no volante nos seus modelos elétricos e a combustão mais recentes. A própria Euro NCAP declarou guerra aos ecrãs totais e vai começar a retirar estrelas na avaliação de segurança aos automóveis que não possuam comandos físicos táteis para as funções vitais de condução. Foi preciso batermos no fundo da usabilidade para que o bom senso clássico começasse, muito lentamente, a regressar aos interiores dos nossos automóveis. Mas há um pesadelo ainda mais grave e totalmente silencioso que tu, muito provavelmente, cometes todos os dias sem te aperceberes de nada. É um vício mecânico enraizado, um gesto automático feito à pressa que tem o poder absoluto de reduzir a vida útil da tua caixa de velocidades para menos de metade. As transmissões automáticas de variação contínua, vulgo CVT,
estão atualmente instaladas em mais de 30% do parque automóvel moderno mundial, sendo a espinha dorsal de quase todos aqueles híbridos japoneses super fiáveis que invadiram as cidades portuguesas. Apesar da sua fama de indestrutíveis, elas estão ironicamente entre as caixas que mais rebentam e precisam de ser trocadas muito antes de chegarem aos 120 mil quilômetros. E o motivo não é falta de qualidade na engenharia, é puro e simples maltrato humano. Ao contrário das caixas automáticas tradicionais com engrenagens pesadas, as CVT dependem de uma precisão cirúrgica, de tensões milimétricas e do fluxo perfeito do fluido hidráulico. Imagina o teu cenário habitual de sexta-feira à tarde. Estás atrasado, chegas ao lugar de estacionamento da rua, o teu carro ainda está a descair um bocadinho para a frente, a uns 2 ou 3 quilômetros por hora, e tu, num ato reflexo de pressa, atiras logo a alavanca do seletor para a posição de marcha atrás. Num carro antigo com caixa manual e um pedal de embreagem forte, isso ia fazer a caixa arranhar violentamente, mas os carretos aguentavam o abuso. Numa caixa CVT hipersensível, este teu pequeno deslize de 2 segundos é uma verdadeira sentença de morte a prestações. Presta muita atenção, porque a seguir vou te revelar exatamente o caos que se instala dentro das entranhas da tua transmissão quando fazes esta manobra à pressa. Mas antes de expor este erro fatal que destrói transmissões, garante que já deste aquela força ao canal. Se esta conversa de garagem te está a abrir a mente e queres evitar faturas de milhares de euros, clica no botão para subscrever e ativa todas as notificações. O teu apoio é o motor deste projeto e ajuda-nos a expor as piores falhas que te tentam esconder. Então, o que acontece de facto lá dentro quando atiras a alavanca para marcha atrás com o veículo ainda a deslizar para a frente? Tu acabaste de enviar uma onda de choque sísmica direta para o coração da tua transmissão. Numa caixa CVT, não existem rodas dentadas convencionais a encaixar umas nas outras. O que tens são 2 polias cônicas dinâmicas ligadas por uma correia metálica extremamente complexa. Todo este sistema passa a vida a ajustar a sua largura e tensão consoante a tua aceleração, suportado por altas pressões de óleo. Quando forces uma mudança repentina de direção contrária à inércia mecânica em movimento, geras picos de força de torção absurdos. Os dados recolhidos por engenheiros mecânicos demonstram que esta manobra força o sistema de polias a tentar girar em 2 sentidos opostos numa fração de segundo, criando um nível de estresse no metal que vai muito para lá do limite de segurança calculado na fábrica. Especialistas em caixas automáticas e reconstrutores afirmam que o impacto gerado internamente equivale literalmente a dar pancadas repetidas com um martelo de ferro pesado diretamente nas peças de precisão da caixa. O pior de tudo é que o dano é insidioso. Não acontece com um estrondo no imediato. O desgaste vai se acumulando em silêncio. As guias começam a ganhar folga. As finas lamelas da correia de aço sofrem desgaste por atrito incorreto e os minúsculos canais de lubrificação enchem-se de limalhas de metal. Passados alguns meses, a caixa começa a dar pequenos solavancos. A rotação do motor sobe histericamente sem o carro desenvolver velocidade e, no fim, cede por completo. O remédio para evitar este desastre de mais de 2.500 euros é ridículo de tão simples. Treina a tua paciência, trava a fundo, espera aquele segundo a mais até sentires o carro parar a 100% e imobilizar o seu peso no asfalto. E só quando o velocímetro estiver bloqueado no zero absoluto é que avanças com a mão para trocar de drive para reverse. É um segundo da tua vida que garante que a tua caixa CVT chegue aos 300 mil quilômetros intacta. Para arrematar este desfile de horrores que destroem o teu patrimônio, não podia deixar de fora o maior conto do vigário dos nossos tempos, uma armadilha armada pelas próprias marcas que os mecânicos das antigas não suportam. O mito do óleo de motor de longa duração, também chamado de long life. Quando tu retiraste o teu carro novinho em folha do stand, o responsável pela entrega virou-se para ti, cheio de pompa
e disse que só terias de te preocupar com a mudança de óleo ao fim de 30.000 quilômetros ou de 2 em 2 anos. Para os teus ouvidos, isto soa a uma bênção dos céus, menos custos e menos visitas à oficina. Mas no mundo real da fricção mecânica, isto é um crime. Não existe nenhum lubrificante no mercado, por muito caro, purificado e aditivado que seja, capaz de sobreviver ileso a 25.000 quilômetros de condução citadina. Os arranques a frio constantes, o anda e para do trânsito, a injeção excessiva de gasóleo para tentar limpar o filtro de partículas, tudo isto contamina e quebra as cadeias moleculares do óleo. O lubrificante perde as suas qualidades detergentes e de dissipação de calor, transformando-se progressivamente numa borra negra muito parecida com lama espessa. O modo Dua borra, entrasta, isos, os veios do teu turbocompressor, que muitas vezes giram a mais de 100.000 rotações por minuto e atingem temperaturas altíssimas, dependem de um filme de óleo líquido e completamente limpo para não derreterem. Quando esta lama entra nesses microcanais, o turbo sofre morte súbita por falta de lubrificação. Os componentes metálicos fundem-se e estilhaçam, atirando-lhe malhas para dentro das câmaras de combustão do motor. Estás a olhar para uma fatura que facilmente atinge os 3 a 4 mil euros. Esta regra de revisões aos 30.000 quilômetros não foi desenhada por engenheiros de motores, foi idealizada por departamentos de marketing para fazer com que os custos teóricos de manutenção parecessem incrivelmente baixos para as frotas de empresas durante o período de garantia. O grande objetivo deles é que o motor expire pouco tempo depois da garantia acabar, forçando-te a comprar um modelo novo. Se queres que o teu carro dure uma eternidade nas tuas mãos, ignora o manual. Muda o óleo e o filtro, sem falta, a cada 12 a 15 mil quilômetros. Utiliza sempre um óleo 100% sintético, com a aprovação exata que a marca pede. Vais gastar mais 60 euros por ano, mas vais salvar o motor da tua vida. Manter um automóvel a rodar sem surpresas aterrorizantes não é uma questão de sorte, mas sim de recusar engolir cegamente o marketing e compreender como a mecânica real respira e reage aos teus comandos debaixo do capô. Os automóveis atuais são maravilhas de performance e engenharia computacional, mas são extremamente mais frágeis a maus tratos do que os tanques de guerra que conduzíamos na década de 90. Agora, o palco é teu. Desce até a secção dos comentários e desabafa conosco. Que carro é que tu conduzes? De que ano é e que motor tem? Já tiveste a infelicidade de ter de suportar os custos absurdos da troca de um farol selado que estalou? Já passaste pelo pesadelo do filtro de partículas ou alguma vez te assustaste com solavancos na tua caixa automática? Quero muito ler as vossas lutas com os carros, responder às vossas questões mais bicudas e aprender também com a vossa experiência. Se este banho de realidade das oficinas e da estrada te foi útil e te ensinou a precaveres-te, não saias daqui sem te juntares formalmente ao nosso grupo. Subscreve o canal com o sino ativado, esmaga o botão do gosto e partilha urgentemente este vídeo nos teus grupos com aqueles amigos que tratam os carros a pontapé e confiam a 100% nos stands. Um enorme abraço, condução defensiva acima de tudo, protejam essas caixas de velocidade e até ao nosso próximo encontro na garagem.